Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci.
Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast aqui na Feira Abrim, no Abrimcast, né? Nessa edição especial de 40 edições da Feira Abrim. E no segundo dia, né, de feira, ontem foi a correria, batemos os quatro episódios, né, os nossos convidados. E hoje estamos aqui para uma maratona de mais 4 episódios. Estamos ao vivo, transmitindo tanto no canal do Toys Podcast como no canal da Abrim, né? youtube.com/Toys Podcast e youtube.com/Abrim. Bom, eu sou o Márcio Goldoni e aqui o meu amigo, que de vez em quando eu esqueço ele aqui, o Wesley Guti, cada vez ele está mais longe. Onde você vai, Jorge? Chega. Eu não. É uma coisa que é boa aqui, é a distância. A distância, né? Então, vou começando mais um episódio aqui do Toys Podcast, então, na feira. Tudo ao vivo, né? Então, qualquer coisinha aí, vocês perdoam a gente aí, que a correria aqui é grande. Mas antes de a gente começar, vamos falar um pouco do nosso parceiro Toy Mania. Toy Mania, se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos e bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com as opções da Toy Mania para te ajudar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Voltamos aqui. Wesley, hoje eu vou faz você as honras aí, porque hoje, se alguém gosta da história do brinquedo, e se alguém quer conhecer sobre a história do brinquedo, e principalmente a história,
aqui da Feira Brim. O Wesley hoje vai fazer as honras e apresentar os convidados hoje aqui. O primeiro convidado da ponta ali, Deusenir Prieto. Tá há muitos anos aí, praticamente me pegou no colo, né? Com certeza. Não sei se isso é bom, se queima o filme, né? Mas vamos falar. É assim, bastante experiência aí no mercado de grandes produtos com sucesso e o Wilson Gucci. Meu pai, né? Então, assim, papai. O designer de brinquedo aí, os dois Também então, a gente colo. casou e sai para falar bastante de bastidores e da história aí, conciliar com os 40 edições da Brim, né? Tem Legal. bastante história antes de chegar aqui na feira, né? Da exposição, os produtos. O seu Wilson é a lenda das esculturas, né? O que tem de trabalho que esse homem já desenvolveu, e aí em dupla também com o Deusenir aqui. Aqui tem história para contar, pra gente ficar, acho que a feira inteira aqui conversando, né, sobre... Você sabe que eu pensei isso depois, né? Se tivesse marcado no último horário, estendia 2 horas fácil. Fácil. Quando o seu Wilson foi lá, foi mais de 2 horas lá, né, na conversa. E é muita história. Seu Wilson, prazer em receber vocês aqui, prazer, Deusenir. Deusenir eu não conhecia. Pessoalmente não, mas de falar, já ouvi falar muito no seu nome. Prazer de vocês estarem aqui com a gente, viu? O prazer é meu. O prazer é nosso, né? Lógico. Começa aí a contar, tava conversando com ele, eu falei, senhor, por acaso, quanto tempo o senhor já veio aqui na feira? Ele falou assim, não, desde a primeira. É muita história, seu Wilson. Desde a primeira feira, né? E por coincidência, foi o ano que a gente lançou a boneca Xuxinha, né? Boneca Xuxa. Que a Xuxinha estourou de vender, foi um recorde de vendas que ficou até 2019, e é uma parceria com o Deusenir, né? A feira era no Ibirapuera. Ibirapuera. Tá. Ficou muito tempo lá. Fiquei feliz de ser convidado para fazer, né, esse trabalho. O senhor é foi sempre bem convidado, né? Sempre será convidado. Mas sabe que foi também sugestão da própria Brim, viu? Sim. Eles mesmos falaram, tem que chamar, a gente quer falar todos os processos, a história antes, depois, tudo. Se vocês conferirem o slogan desse ano, é passado, presente e futuro. Então eles mesmos falaram, tem que chamar para participar, entendeu? Então já tinha isso em mente. Mas conta aí, como que foi a primeira feira? Como é que aconteceu? Como é que vocês se sentiram? Como é que foi essa experiência da primeira feira? E analisando, né, que se chegar aqui com 40 edições, como é que foi? Vocês imaginavam? Nossa, vamos passar por 40 edições. Como é que foi a experiência da primeira feira? Quem pode dizer melhor é o Deusenir, na né? Na realidade, o início das feiras, né, era uma coisa assim, era um evento muito grande, tá? Era muito grande, as empresas eram maiores, então você tinha desfile, você tinha cenários, você tinha lançamento de He-Man feito pela Estrela, que era sensacional, então tinha todo um contexto, era um glamour, era um Hollywood, né, nas suas proporções. Mas a feira, como o mercado de brinquedo, passou por várias crises, né, com a vinda do produto da China, o produto mais barato, isso daí deu uma balançada, mas a gente fica contente de ver como é que está a estrutura hoje do brinquedo, né, da seriedade que é levado o brinquedo, a gente fica muito feliz, porque são mais de 42 anos acompanhando todo o processo, né, e empresas novas surgindo no mercado, as antigas sobrevivendo nesse contexto todo, é muito satisfatório, né, de ver a nova geração surgindo aí também. Hoje você é gerente de produção da Nova Brinq. Gerente de desenvolvimento de produtos da Nova Brinq. Tá, legal. E, seu Wilson, o senhor chegou aqui e nessa primeira feira, teve a boneca da Xuxinha, né? Isso, foi isso. Mas conta assim, como foi a tua carreira aí, o início da tua carreira, como é que você começou nessa área e por quais marcas você já desenvolveu e já passou? Então, na época eu já estava modelando a Turma da Mônica, né? Então, eu já conheci o Maurício Souza, né? Fui convidado para modelar os personagens dele. E um dos funcionários dele me indicou para fazer a modelagem, né? Dos Trapalhões, na época. E aí, nessa de eu modelar os Trapalhões,
a gente agendou uma reunião lá na Mimo, em Itu, né? E aí o César Sandoval, que é a pessoa que que desenhava o personagem, né? E tinha os direitos de licenciamento, junto com os Trapalhões, me levou lá na fábrica, né? Aí que eu conheci o pessoal da Mimo. A Mimo, a Mimo que a gente fala, a gente menciona a antiga Mimo. Antiga Mimo. E vocês conheceram na Mimo. Na Mimo. Isso, lá em porque Itu. na Mimo a gente tinha... A Mimo em Itu. A Mimo antiga, a Mimo em Itu. Eu lembro da Mimo em Itu. Meu pai tinha um comércio em Itu, eu lembro lá, muito funcionário tinha a Mimo. Não, nós chegamos lá com 3.600 funcionários. Meu Deus. Era enorme, a fábrica muito grande. Patrocinava o Ituano. Exatamente. Então, e na aí... época a gente estava buscando um modelador. A gente tinha alguns produtos já de linha, inclusive a Xuxa já estava sendo feita alguma coisa. E nós estávamos começando problema de modelagem. Aí que surgiu o Iguti por uma indicação. Ele foi até a fábrica, nós conversamos bastante. Tinha o nosso diretor também, né, que era um ex-funcionário da Estrela, que estava trabalhando com a gente. E ali surgiu a parceria, né? O Iguti chegou com a pastinha dele, todo humilde, não, eu modelo, não sei o que, tal, daí foi desenvolvendo e virou esse monstro na modelagem. Um detalhe, os dois lá em reunião, e eu no carro com a minha irmã e com a minha mãe, esperando ele terminar a reunião no carro, porque lá tinha loja de fábrica. Tinha. E a gente esperava para depois, na hora de ir embora, encher o saco dele e ver se passava na loja de fábrica lá, para ver se pegava alguma coisa. Mas é isso, Iguti. Aí da Mimo, o senhor estava lá no Maurício de Souza. Então, aí terminou a reunião com os Trapalhões. Aí, na época, o diretor de marketing, chamado Chiquinho Ponzio, aí ele falou para mim assim, você pode conversar comigo após essa reunião, que eu tenho um projeto aqui que está parado, ele precisa dar andamento, tal. Aí terminou a reunião dos Trapalhões, a gente foi numa sala... Lá ele me mostrou que era a boneca Xuxinha, que ele tinha sido iniciado por um outro escultor, né? E aí durante esse processo de desenvolvimento, teve um atrito lá com o escultor, e aí ele queria que eu finalizasse o projeto, que já tinha um investimento muito alto em cima, né? E aí a gente acabou fazendo um acordo, eu fui para o Rio, fiquei lá no Rio, lá... como diz, durante o período, seguia Conheceu a Xuxa? Conheci a Xuxa, ia para lá e para cá, na Globo, na casa dela, nas gravações. Mas o senhor foi Paquito da Xuxa, então? Não. Então aí o que aconteceu? Aí fiquei lá até aprovar o projeto, né? E felizmente foi um grande sucesso. Eu lembro dessa... E após esse sucesso da Xuxa, aí a carreira do senhor deslanchou? Deslanchou, né? Aí a Xuxa falou no ar, na televisão, me agradecendo ao vivo, né? E aí o que aconteceu? Aí várias artistas me procurou para fazer a escultura, então teve lá a Eliana, a Sandy, a Angélica e outros artistas, né? São vários artistas. E vários projetos da Mimo também, em parceria. O Wilson virou referência de modelagem, né, na área de brinquedo. Né, virou exclusivo modelador da Mimo na época. A gente só fazia modelagem com ele, então tinha uma afinidade muito grande. Por isso que eu vi o Wesley crescendo, a Kemi, toda... que a parceria funciona muito bem, né? A parceria funcionou bacana. A gente tem, Márcio, a gente tem uma filosofia muito ganha-ganha, entendeu? Então, assim, às vezes ele quebra um galho meu, eu quebro um dele, a gente troca experiências de técnicas, inclusive, né, Deusani? A gente discute muito junto, assim, a gente encontra soluções juntas, né? Assim, muita coisa. É legal quando casa, né? Essa parceria, essa troca de informação sem qualquer problema, né? Assim como modelou Xuxa, que foi um grande sucesso, também teve as aberrações, né? Sim, teve outro. Tem as polêmicas, né? Você sabe que ontem a gente tava conversando aí com o pessoal aí ele falou assim, não, amanhã vem o seu Wilson, Deusenir e tal. E aí a primeira pergunta que a pessoa fez: é verdade que tinha uma faca dentro do boneco do Fofão? Conta essa história pra gente aí. Eu sei da história que
O seu Wilson contou pra gente lá, né? Mas acho que agora como Uma a gente já tem... né? Uma adaga. É uma história de uma adaga. Na verdade, assim, só resumindo, acho que era até legal o Deusenir falar sim, primeiro, sim. porque ele também já tem até falado lá da outra vez, mas assim, a modelagem, inicialmente, ela foi feita pelo próprio artista. E meu pai, ele viabilizou para ser produzido em série. Entendi. E quem fez todo esse planejamento foi o Deusenir, né? Então conta pra gente. A própria modelagem foi feita pelo criador do personagem, né? Foi pelo Pessine. Pessine. O Orival Pessine. Ele veio já com o produto pronto praticamente. Ele tinha um conceito, ele modelou, ele fazia as máscaras já do personagem, tá? Nos procurou na Mimo e queria fazer um boneco. Tá? Como o Wilson já trabalhava para a gente, nós começamos a fazer a modelagem para viabilização industrial, só que na época tinha um problema de estrutura. A gente não tinha a tecnologia de hoje, não tinha o enchimento do boneco de hoje. A gente enchia o boneco com isopor, com bolinhas de isopor. E não tinha estrutura, era uma cabeça muito grande que não parava no lugar. Então tinha que criar uma estrutura. Aí que surgiu a adaga do Fofão. Aí o Deusenir foi lá, extraiu o minério assim, forjou a adaga. Aí ele foi lá, colocou assim, falou, isso aqui vai ser desse jeito. Contratou uma forjaria e ele batendo. Mas por conta dessa adaga vendeu quase 1 milhão de bonecos, né? E na verdade, esse pacto podia ter a adaga do Fofão daí. Né? Podia ter, né? Mas na verdade essa adaga era só Era uma estrutura, era a coluna que tinha dentro, sim, né? Na realidade era uma coluna dele, que era ligada na cabeça até o corpo, e para poder introduzir no isopor. E aí alguém abriu, Alguém ou soltou a fixação do pescoço e viu que lá dentro dele tinha uma peça. E essa peça era cônica. E virou uma lenda, começou né? a fantasiar que era uma adaga, virou uma lenda. Virou uma lenda. É como tem a lenda da boneca da Xuxa, né? Tem também, que ela estava presa numa redoma. Não, você sabe onde ela está presa nessa redoma? É. Em Sorocaba. Numa igreja em Sorocaba. Exatamente. A lenda. Pô, tem uma matéria no jornal lá. Saiu. Que aí a mulher levou a boneca para um padre, lá em Sorocaba. Esse padre foi lá fazer o exorcismo, não sei o quê. Diz que a população foi para cima da igreja. E aí conta a lenda que ele trancou isso numa redoma e tá guardado lá nessa igreja. Essa história. Da onde... E é realmente uma lenda urbana, né? Isso sim. Assim como o disco da Xuxa, né? Se ao você virasse ao contrário, falava um monte de besteira. Exatamente, né? E como é que vocês, sabendo dessas histórias, como é que vocês se viam nessas histórias? Não tinha muito. A gente olhava, ouvia essa história, a gente dava risada, né? Porque a gente sabia a real coisa, o que era. Então falava, como é que surge isso daí, né? Da onde que... Sem rede social na época, né? Sem não nada, tinha rede social, né? Não tinha nada. É um storytelling quase, né? Mas assim, e tá faltando isso. É do mesmo jeito que no futebol falta jogador que tem um pouco mais de culhão de falar as coisas e de chamar... O famoso jogador raiz. Que ele debate, provoca. Mas hoje não tem no brinquedo. É um ponto que você tocou, que na época você não tinha rede social, né? E como é que se fazia sucesso com os produtos? Como é que vendia tantos produtos? No caso da Xuxinha, mais de 2 milhões de bonecas vendidas, sem uma rede social. Ela tinha a força da Globo, né? Mas mesmo assim você não tinha a estrutura que você tem hoje no mercado. Sim. Né? Você tinha basicamente, a divulgação era a TV, né? Exatamente. TV aberta. O que você tinha? Jornal e rádio, mas não era esse o foco, Era um fenômeno, né? era uma coisa fenomenal. Realmente era o boca a boca, né? E eu acho que aí o próprio varejo se empenhava muito em vender. Com certeza. Né? Com o público no corpo a corpo tete a ali, tete, né? Hoje em dia, o que a gente vê? Como a gente tem a rede social e você consegue impulsionar as postagens e fazer campanhas, se coloca lá, faz a campanha e espera o povo pedir vir para a loja comprar, né? Nessa época, não. Nessa época, acho que hoje, o trabalho eu era acho mais... que a lei do mínimo esforço. Né? A hora que o produto começa a acontecer, começa a ficar em evidência, todo mundo vai atrás e começa a ter esse movimento. Antes não, se você botava o produto embaixo do braço e saía vender. Você tinha que vender, você não tinha como fazer divulgação. Exato. Você munia o vendedor de material para vendas, né? Tinha argumento para vendas, então funcionava mais ou menos dessa forma. E hoje eu não sei, eu vejo. Naquela época a TV tinha muita força. Muita força a TV. Você pegava um programa da Xuxa, era um absurdo. Um absurdo. Né?
A Xuxa até a década de, sei lá, anos 2000. Programas, os ela shows lançava que ela os fazia. VHS dela lá, as fitas VHS dela lá com as músicas. Aquilo era um fenômeno de vendas, né? Não sei, e aí você vê hoje em dia, por exemplo, com tanta divulgação. É que eu falo, acho que era. Como não tinha muita coisa, a gente era mais focado no que tinha. Né? Sim. E aí a gente aproveitava o máximo aquilo lá. Hoje é muita informação e meio que pulveriza para Pulverizado, cada tudo um, é mais né? momentâneo. Aí Mais você momentâneo. tem que estar toda hora criando, porque você não consegue ficar, é muito descartável, efêmero, Exatamente. né? O que você faz ali passa muito rápido. Né? Aquela época não, aquela época você ficava batendo, ouvindo a mesma... Você tinha uma história, né? Você tinha uma história do produto, tinha um contexto, então era muito... Exatamente. E depois disso, seu Guti, foi para onde? Como é que foi a sequência? A sequência, bom, a gente fez lá, a gente até vou explicar melhor esse negócio do Fofão. Certo. Porque o pessoal pergunta muito. Eu não criei o Fofão. Sim. É uma obra do Piscine, né? Aham. Eu só fiz a adaptação Pra para ele a se produção. tornar- Para poder ser produção. produzido, né? Aham. Entendeu? Então, tem gente que fala assim, você criou. Eu falo, não, eu explico direitinho para não ter nenhum tipo de dúvida, né? Mas você entendeu o que aconteceu? Sim, Eu precisava entendi. da estrutura, Sim. o desenho Sim. ele projetou a adaga. Sim. E meu pai adaptou a adaga. Era a pescoço era cheio de isopor Mas aqui. Não, engraçado, Márcio, né? mas aí meu pai adaptou porque não tava cabendo a adaga. Ele falou: olha, eu preciso colocar uma Mas adaga aqui. Aí meu pai foi lá, fez, e os dois fizeram. olha, Mas é uma coisa engraçada, né? Que nós Adaga, não somos os como que criadores o do senhor fazia personagem. adaga mesmo? Não, a daga é obra do Deus Enir, né? Nós não Essa é somos a os obra do criadores Deus Enir. do personagem, Sim. né? A gente só materializa aquilo que o... Aham. Né, que Torna que viável torna para a viável produção. industrialmente. Mas não E que escala. não, Só mas que- não que não cria, né? Porque também tem Sim, com os sim. autorais lá da própria fábrica, aí passa sim. na mão do desenho e tem as Sim, criações sim. também. Só que depois a gente é taxado de como o criador da maldição. Aham. Esse que É o ônus e o bônus. É o bônus e o ônus, né? Leva tudo. E aí... Bom, tem vários outros personagens. O que tem mais que a gente fez legal lá foi o... O que fez sucesso na época, muito sucesso, Turma da Mônica, né? Isso. As primeiras grandes que primeiras. nós fizemos de vinil, foi na Mimo. Inclusive na época moldes, a gente fazia moldes na Itália, não era nem feito aqui no Brasil, fazia essa modelagem aqui, né, com Iguti, aprovação do Maurício, e moldes a gente fazia tudo fora, porque não tinha estrutura no Brasil que fizesse molde com a qualidade que a gente precisava. Depois disso teve N produtos. Fizemos tanta Trapalhões coisa. Os também Trapalhões, muito sucesso também. fez muito sucesso. Você chegou a ver? Não, eu Trapalhões, lembro. mas Eu Trapalhões é lembro dos bonito, Trapalhões. os bonecos eram bem bonitos, Eu lembro, né? eu Trapalhões lembro. ficou Muito bem bonito, bacana, né? bem bacana mesmo. E Eu teve fiz boneca como Hortência, aquelas coisas que vamos licenciar, vamos fazer, Aham. né? E acaba fazendo. O Chiquinho me contou essa história, né? Foi numa ponte aérea que ele encontrou o Hans Donner. Aham. E aí naquela ponte aérea, então falou, vamos fazer a boneca da Hortência, tal. E Pai, aí... só fala primeiro quem é Chiquinho. O Não, Chiquinho, ele falou o Chiquinho Ponce Ponce. era o gerente de marketing Da da Mimo. Mimo. Ele vinha de uma agência de publicidade, né? E aí, inclusive ele contou, o Chiquinho, como que ele foi parar na Mimo, né? Ele trabalhava numa agência de publicidade, cuidava da conta da Mimo na época, e aí ele que sugeriu a Mimo de fazer o Fofão. E na época a Mimo estava em concordata. E quando ele falou de fazer o Fofão, o seu Elias, né, que era o presidente da Mimo, ele falou, não, esse boneco aí é meio feinho, né? Ninguém vai comprar, né? Ele... Mas aí ele já tinha feito uma pesquisa, porque ele me contou, né, o Chiquinho, foi o seguinte, todo dia quando ele voltava para almoçar em casa, os filhos vinham cumprimentar ele. E aí chegou uma época que os filhos não vinham mais. Ele falou, por que as crianças... tá assistindo o Fofão. Olha que história. Aí o Chiquinho falou, mas aquele personagem tem tanto assim, carisma. Teus filhos agora só querem assistir o Fofão. E aí ele foi fazer uma pesquisa de aceitação. E aí apareceu uma pesquisa super alta. E aí levou para o seu Elias. Aí o seu Elias, meio assim, duvidando, né? Acabou aceitando e explodiu de vender, né? Aí o que aconteceu? Aí o seu Elias chamou o Chiquinho para ser gerente de marketing da Mimo.
E ele até relutou por um tempo, né? Aí diz o Chiquinho, ele me contando para mim, né, que o senhor Elísio falou assim, ó, vou pagar um cruzeiro para você visitar todas as fábricas de brinquedos da Europa, e aí na volta você vai falar se você vai trabalhar aqui ou não. Aí ele fez o tour, né, pela Europa, pela China, Ásia, né, e conheceu as fábricas de brinquedo, porque ele achava que a área de brinquedo não tinha muita criação. Quando ele voltou, ele ficou entusiasmado e aceitou o cargo. E lá depois ele fez vários lançamentos que foram grandes sucessos. Alguns não, né? Mas a maioria fez bons sucessos. Às vezes dá, né? Acho que nem, você não acerta tudo, você arrisca. Sim. Ô, Desine, deixa Hoje eu fazer também, uma né? pergunta. Comparando antigamente com hoje, como que é o processo de escolha do que vai ser feito? Porque antigamente tinha muito essa questão de meu filho gosta e eu vou ver e fazia um negócio assim. Como que era antes e hoje? Não tem tanta diferença do que você... das pesquisas, né? Hoje você tem uma pesquisa mais técnica, que você faz uma pesquisa de mercado e, enfim, é mais detalhado. Antes era mais um feeling, né? Você via alguma coisa que estava em evidência e quem estava ao seu redor, você era o seu feedback, era o seu retorno, né? Hoje você tem muito mais assertividade, né? Porque você tem muito mais material para se trabalhar, né? Com relação a isso daí, do que antigamente. Antigamente era mais feeling mesmo. Então, eu tenho uma história agora eu vejo uma coisa, antigamente você era muito mais arrojado em acertar do que hoje, né? Sim. Então tem uma história interessante. Na época, lembra do Jaspion, Changeman? Sim. Então, a Everest Video trazia os vídeos desses séries japonesas e alugava as fitas lá na Liberdade, né? E aí essas fitas começaram a fazer sucesso e era tudo em japonês, hein? Aí a comunidade japonesa foi espalhando e foi os brasileiros assistindo. Então tinha criança que cantava música todinha em japonês, inclusive. E aí começou a fazer muito sucesso. E aí o Toshi me chamou, falou assim, Gucci, me apresenta as fábricas de brinquedo, quero licenciar os personagens, Jasper e Changeman. E aí levei para Mimo, inclusive levei para Gaslit na época. Aí ninguém deles se interessaram. Falei assim, não, mas aquele filme lá, aquele desenho lá é muito bobinho, né? Aí a gente foi correndo, até que chegou na Apollo na época. Tinha brinquedos Apollo, que eram o proprietário de origem japonesa, né? E aí ele também pegou as fitas de vídeo e assim, levou para casa. Na hora que as filhas assistiram, as filhas falaram, nossa, pai, isso daqui faz maior sucesso na escola, porque já estava sendo feito dobrado já, né, em português, passando na manchete. E aí o dono da Apollo resolveu lançar. Explodiu de vender. Aí foi todo mundo atrás, né? Aí depois foi inclusive a Gaslit lançou, e vou contar outra história interessante. Quando o processo de criação e desenvolvimento do ferramental demora um certo tempo, né? Então, geralmente até 60 dias, mais ou menos. E o dono da Gaslit, não queria perder esse time, né, de venda. Aí o que aconteceu? Falou, quanto tempo demora para fazer o boneco? Se fazer ele inteiro, uns 60 dias. Isso só para fazer a cabeça? Só a cabeça é rapidinho, menos de 30 dias. Aí falou, então faz só a cabeça. Aí ele pegou o corpo do Robocop, né? E pintou com o desenho do Jaspion e com a cabecinha do Jaspion, né? Pra vir com um protótipo. E lançou. Lançou. Até no mercado de colecionáveis, ele é raríssimo. Ele é a cabeça do Robocop, o corpo do Robocop pintado com as cores do Jaspion e a cabeça do Robocop. Mas sabe que se você rodar a feira aqui, tem muito disso, né? Tem muitas aberrações aí, que é um mix de um produto misturado com o outro. Não consegue, às vezes, são as você tem. Aí só a saiu empresa tem com alguns roupa, moldes com que querem aproveitar. Só saiu com o corpo original depois que terminou o ferramental. Né? E aquela história que o senhor falou que vinha para o senhor o material, que vinha o material do Japão, mas vinha em japonês? Não, foi do Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, né? Que daí não tinha o senhor pediu para o seu pai traduzir, não é isso? Então, todo o processo antigo, né? Década de 70, 80, né? Foi da Grow. Da Grow.
Então tudo, não tinha internet, né? Não tinha nada disso, né? Então hoje é muito fácil, né? Naquele tempo eu modelava, por exemplo, o personagem da Disney, eu modelava, tirava foto, mandava revelar, aquelas fotos iam para os Estados Unidos, eles pegavam, colocavam papel vegetal em cima e faziam as correções, tudo escrito em inglês, certo? Aí mandava de volta aqui. Aí o pessoal da Disney aqui traduzia para o português e mandava para mim fazer as correções. E do Japão também, do Cavaleiro Zodíaco, é a mesma coisa. Então, na época, os Cavaleiros nem tinham muito... Não tinha esse style guide que tem hoje, sabe? Ele era flat, né? Isso. E aí precisou criar ele 3D, né? Então não você tem... não via nada 3D na época. Porque você tinha que criar a parte de trás dele, né? Porque só tinha uma... Na verdade, o 3D que vinha em guide antes era a escultura de massa, que vinha foto. Só assim. E essa, quando era mandada desse jeito, eles desenhavam em cima com papel vegetal as correções. Então, riscava assim, ó, tem que tirar isso aqui, desgastar. Então fazia isso. Só que o Cavaleiros, o que aconteceu? A série é muito grande, tinha um monte de Cavaleiros. Tinha uns que apareciam em um episódio só. Então ele tinha a parte da frente e a de trás ele nem tinha criado. Não tinha sido desenvolvido. Não tinha sido desenvolvido. Até a gente começar a modelar. Teve que modelar, teve que começar a pensar. Então a gente, baseado nos desenhos, a gente fazia a parte de trás, mandava, né? Aí ele pegava, fazia as correções em japonês, aí eu mandava pra gente, levava pro meu pai traduzir pro português, né? Aí a gente fazia as correções até aprovar, né? E o que foi mais legal é ele dar os parabéns pra gente, né? Pelo nosso trabalho, né? Achou excepcional. Mas tem um detalhe aí, Márcio, que foi a primeira vez que foi mandado, porque assim, na época tinha fax, só que passava por fax, tinha aquela coisa que não dava, a imagem não ficava clara. Sim, sim. Aí nessa época, teve que imprimir naquelas impressoras matricial. Tipo assim, mandar pra lá. Aí quando foi a imagem lá e foi sem traduzir, ele não curtiu muito, lembra disso? Ele não deu muita bola, não. Aí na segunda vez, meu pai pegou, falou pro meu avô traduzir para o japonês, mandou. Aí, cara, ele conseguiu ler, aí ele falou, começou a validar tudo que a gente estava interpretando, porque a gente que tem a visão, nós que já trabalhamos assim, a gente já imagina como que é a parte de trás. Aí ele começou a validar, falou, não, eu não tenho desenho, mas é assim mesmo. E na primeira vez ele já falou, opa, acho que tinha a barreira da língua, ele já pegava e ficava, não estava entendendo, então não tinha essa liberdade. Quando eu vi isso, aí ele começou a entender, ele começou a liberar e o projeto foi. Entendi. Mas hoje você ainda continua com esse tipo de problema, né? Que a maioria, eu vejo assim, a maioria das pessoas que trabalham com brinquedo hoje não tem o conhecimento pleno de brinquedo. São pessoas que vêm de agência, que nunca trabalhou no ramo. E acho que tudo pode virar brinquedo, E acho que pode virar brinquedo. Então eles desenham algumas aberrações, né? Desenha produto que tem uma cabeça tremenda, né? Um corpo minúsculo e quer transformar aquilo lá em brinquedo e que para em pé. Então, e eles não têm esse feedback junto com a indústria para, pelo menos, aprender, né? Quais são as limitações técnicas, né? Para você poder fazer um desenho. E muitos desenhistas que fazem o desenho plano, que não fazem o 3D, quando você vai transformar em 3D, as vistas não batem. Né? Então é muito complicado, dá muito trabalho isso daí. Daí a gente tem que resolver na modelagem. Né? Tem que sentar e começar a resolver na modelagem para fazer a tridimensional. escala de produção, né? Para daí entrar em produção, porque não é simples. E você falou, faz um desenho, mas com é desproporcional, né? Aí ele não para em pé, daí ele não dá certo. Porque antes você tinha poucos que trabalhavam com brinquedo, na parte de desenvolvimento e criação, mas eram pessoas técnicas. Hoje você tem muitos que trabalham com brinquedo sem o conhecimento técnico. Então é uma coisa, são raros e não tem uma continuidade nesse mercado. Então é um problema bem... porque às vezes o pessoal cria os personagens, né? E principalmente hoje a gente já debateu isso. Muitos youtubers, né? Tem os youtubers. E aí eu pego o youtuber, ele tem 2 milhões de seguidores. Aí ele já acha que ele pode virar um produto, né? Um boneco, né? Que é sempre o primeiro boneco. Então, porque ele tem 2 milhões de seguidores, vai vender 2 milhões de Aí alguém boneco, vai fazer um cartoon daquele personagem, e quando faz o cartoon... Exatamente, né? Falha tecnicamente. Tinha não sei, um comentário que eu ouvia na época que... Porque teve a boneca da Xuxa, que foi um sucesso.
Aí teve Angélica, teve Mara Maravilha, teve Ivete Sangalo, teve Teve um Eliana, monte, teve... um monte. Mas falavam assim que boneca de pessoa, Não, é horrível. não, É a horrível. característica da pessoa não É horrível. vende. Só dá errado. Só dá errado, Só dá né? errado. Você tem que transformar aquilo lá para um cartoon. Isso. Você não transforma num cartoon, ela vai virar vira uma aberração, fica um humano, né? Aham. É muito... Não- não- isso daí, não isso daí fez é um grande, sucesso, não né? tem sucesso. É um grande erro das empresas querer pegar o personagem e fazer tal qual o personagem. Tem que infantilizar ele, né? Tem que infantilizar, deixar tem ele que com traços- cartoonizar ele. Você tem que Aham. transformar aquilo ali num brinquedo. Você tem que pegar algumas características, né, que remeta ao Que lembre, personagem, que lembra o personagem, Mas mas ele ele tem que ser... casar, né? Exatamente. Casar essa Aham. a imagem Eu tenho que real da olhar para pessoa ele e com lembrar, cartoon. falar, isso daqui é fulano de tal. Né? Mas É, tem bater que o olho já sabe o que cartoonizar que é. ele, porque se Aham. deixar humano, Não vira, não dá. né? Olha, O personagem humano, ou ele é colecionável, daí você faz ele real, né? Faz bem detalhado e muito real, ou você deixa ele mais cartoon para ser mais infantil. Aham, Agora, querer deixar o adulto infantil, ele só dá errado. aham. olha, de parceria, a gente deu muita melhoradinha aí nos É, né? personagens. Não, mas tem que legal, adaptar mesmo. Exatamente. De preferência que tenha um sorriso, né? Aham. A gente sempre fazia de forma que fica agradável para a criança. Sim, sim. Eu acho E que hoje o limite disso aí de tentar deixar um pouquinho humano ainda, acho que foi, por exemplo, os Trapalhões. Porque ele ainda tinha um cartoon assim, É. mas ainda tinha um pouquinho assim, mas, cara, era um limite. Sim. Ele foi cartoonizado, né? É, Os Trapalhões, né, fizeram um shape dele, ele Sim. tava um cartoon, É. virou uma animação, Aham. virou Mas É. hoje é mais cartoon ainda, né? Hoje ainda mais pra tipo anime, sabe? Aham. Ele tá mais olho. A gente tem feito bastante, é tudo olhão grande, a boca. Aham. Hoje a gente tá mais ainda Aham. discrepante, assim, né? E assim, como vocês... Dá pra perguntar pra vocês isso porque vocês viveram essa época e estão vivendo a época de hoje. Você acha que lá, no começo aí, vamos dizer, no começo da Brinco, nessa época de Brinco, era uma coisa mais romântica, o brinquedo? Sim, sim. Hoje é muito mais... Sim, tinha mais muito mais, venda tinha muito mais glamour. Era uma coisa né? Tinha muito mais glamour, né? O exatamente. personagem, os brinquedos, né? Era um evento mesmo, era uma expectativa de um evento, as pessoas queriam conhecer, sabia que na Estrela ia ter o desfile das Barbies, né? Então era promovido um desfile, cada modelo, né, parecida, né, muito semelhante com a boneca Barbie, desfilava com a boneca na mão, tinha o castelo do He-Man e outras indústrias também, né? No caso da Mimo tinha o Fofão, então era um pouco diferente. Hoje é um pouco mais frio, é mais comércio mesmo, mais comercializado. Não, é muito legal porque tem uma série na Netflix, né? Como é que chama? Brinquedos que marcaram... Fizeram história, marcaram época, como assim, uma série na Netflix que conta a história da Barbie, a história, né, de isso, tem uma diversos, série. da Hasbro, né, e conta como é que funcionou tudo. Ah, e vocês, eu imagino assim que vocês com certeza teriam um E eu acho episódio que desse o brinquedo junto com todo esse pessoal aí. O brinquedo que faz sucesso é aquele brinquedo que quando nós, criadores, tratamos o brinquedo olhando a criança, tá? Quando a gente começa a criar um produto e você tem aquela empatia, você olha o produto e vê uma criança feliz do outro lado, esse brinquedo com certeza vai fazer sucesso, né? O que acontece hoje, você cria um brinquedo, né, visando eu vou fazer 2 milhões de peças, vou fazer 1 milhão de peças e esquece um pouco da criança, daquele carinho, daquela coisa que você, da responsabilidade que você tem com a criança. Fazer brinquedo é a responsabilidade que você tem com a criança, da formação da criança. Esse é o básico. Esse é o que movimenta o mercado. Esse que me faz ficar 42 anos no mercado de brinquedo. E é o mesmo que acontece com o Iguti, né? É essa paixão que a gente... Eu saí do brinquedo uma época, fiquei 3 anos fora, fui para a indústria automobilística, detestei. Eu falei, puta, eu estou fazendo um brinquedo de adulto aqui, não quero isso daqui. Eu quero ter a participação... a colaboração, né, na formação de uma criança. Eu acho que isso é o fundamental. Fazer por fazer brinquedo, qualquer um faz, copia, pega da China, copia de um copiando do outro. Eu acabei perguntando ao início aqui da carreira do seu Iguti aqui, mas não perguntei da sua. Como é que você começou Acabei não perguntando como é que você começou no brinquedo. Foi muito engraçado, cara, porque
Eu estava com 18 para 19 anos, né? Na Mimo tinha um anúncio lá, precisa-se de cronometrista. Eu falei, puta, cara, eu sou cronometrista, eu vou lá. Né? Cheguei na Mimo, né, veio um diretor me entrevistar, tal, estavam precisando realmente, né? Uma empresa com 3.600 funcionários estava precisando num departamento. E chega eu lá, né, com a intenção, quando olharam, me entrevistaram, falaram, não, a cronometrista vai muito além do que você, né? Mas gostaram da minha entrevista e falaram, não, nós estamos precisando de uma área aqui e você vai para essa área. E junto comigo, no mesmo período, entrou uma pessoa para montar o departamento de métodos e processo na fábrica. Ia orquestrar toda a parte industrial da Mimo. Como eu entrei com essa intenção, esse meu diretor falou, ó, vai ter um curso dentro da fábrica para formação de cronometrista, você não quer participar? Já que você quis pleitear a vaga? Eu falei, eu quero. Falei, putz, vai ser minha chance, eu tenho que, né? Conclusão, passei em primeiro lugar, fui promovido, fui para a área de métodos e processos. Isso daí me deu uma bagagem tremenda na área de brinquedo, porque eu sabia todo o processo da fábrica, todo o processo industrial, automoldagem, pintura, montagem, estamparia, tudo. Eu gerenciei o departamento de engenharia da fábrica por muito tempo, né, na área de métodos e processos. Depois que eu fui para a área de desenvolvimento, aí somou as duas coisas, né? Somou a parte de criatividade com a parte de conhecimento técnico que eu já tinha. Então foi essa mais ou menos o meu início de carreira. Carreira, né? E, seu Iguchi, bom, a gente tá vendo aqui ET, né? A Turma da Mônica. Aqui é o gênio do Habib's lá, né? O Habib's pô, tem aí, ó, lá, é o Dengue aquele lá, né? É o Dengue. O Dengue, né? Da Xuxa, né? Mas o senhor também modelou pra Marvel, pra DC Comics, pra Disney. Pra todos os estúdios, né? Todos eles. Aí eles procuravam, que o senhor já tinha esse... Eu já contei aqui que quando a gente começou o podcast, eu criei um Instagram lá e aí o Iguchi falou, mas Iguchi, eu conheço o Iguchi, já ouvi falar do Iguchi e tal. E aí chegamos na peça rara aqui, né? Então, vou contar um pouquinho dessa área também. Conta o que o senhor quiser. Então, vou contar um pouquinho. Por exemplo, a gente não falou nada ainda da Turma da Mônica, mas vou contar um pouco desse processo aí. Um dos primeiros personagens que eu modelei foi Turma da Mônica, junto com a Mimo no começo. E no começo, início, o desenho era bem diferente, sabe? Eles eram mais fortinhos, os braços eram mais grossos e tal. E aí eu acompanhei lá, na época, aí depois entrou a Alice Takeda, que é a diretora de arte da Mar Souza. E foi um processo muito legal, porque assim, de lá para cá, se você olhar os personagens da modelagem de lá até aqui, você vê que houve um grande desenvolvimento e a mudança nos personagens, né? Isso se deve muito a Alice Takeda. Por quê? Ela tem uma visão muito boa e também, toda vez que eu modelava um personagem, se você perguntar, é igual até hoje? Nenhuma é igual a outra. Toda vez que a gente fazia uma nova modelagem, ela fazia uma nova adaptação, foi mudando o personagem. Você vê que o personagem hoje assim, tá muito bonito. E hoje tem outros personagens mais novos ainda, que não é nem eu mais que faço, né? Mas assim, foi muito desenvolvido. Se você pegar assim, eu lembro sempre aquele desenho que tem lá do Darwin, né? Que tinha lá o macaco até o homem, a evolução. Então, se você pegar a Turma da Mônica do começo até hoje, você vai ver a grande diferença, entendeu? Então, hoje, por exemplo, o Wesley está modelando boas partes dos personagens. Mas, assim, isso foi uma escola para mim, né? Porque, assim, ela tem uma visão muito grande das pessoas. Então, cada vez que a gente modelava, ela falava assim, olha, eu quero assim, muda isso, muda aquilo. Então, no meu trabalho, isso foi muito importante também, né? Adaptar todo esse processo de deixar o personagem mais fofinho, né? E eu uso até um termo, né? Japonês que chama kawaii, fofinho, né? Então, eu usei isso também em todos os outros personagens que eu modelei. Então, eu fui ganhando clientes. Então, por exemplo, veio a Disney, a Marvel, veio a Universal, por exemplo, que nesse daqui do isso aí quase ninguém conhece, né? Vou dizer aí, né? Você foi pouco sucesso, né? Funciona. Olha lá, olha lá.
Então, esse daqui também foi interessante porque foi uma adaptação da modelagem. Esse era da Grow. Grow, né? Hoje nós vamos ter o João Nagano aqui. Isso, ele vai contar um pouco dessa história. Esse personagem foi um relançamento, né, do primeiro filme, né? E na época, quando eles procuraram a Grow para fazer o boneco, o João Nagano ficou com medo de fazer o personagem, porque na primeira edição o personagem assustava as crianças. Sim. Então, apesar do sucesso do filme, o brinquedo foi vendido muito pouco, né? Uhum. Aí o João Nagano falou assim, Guti, eu tô com medo de fazer esse boneco, você tem alguma sugestão? Aí eu falei para ele assim, que tal a gente fazer ele meio baby? Aí o João Nagano falou assim, vou falar com a Universal lá, o representante aqui do Brasil, para ver. E esse termo que o senhor falou, né? Que é meio fofinho, né? Isso. Uhum. Aí quando ele falou assim, não, vocês querem mudar um desenho lá americano, né? Mas aí o João Nagano pisou firme, falou assim, olha, eu só vou aceitar se for legal e tal. Aí o João Nagano me falou assim, faz um protótipo e a gente apresenta. Aí a gente fez um acordo e eu fiz o protótipo. Aí quando fez o protótipo desse sistema meio baby, eles mandaram para a Universal, eles adoraram. E aí lançou e foi um sucesso de venda. Um sucesso, exatamente. Sucesso. E o termômetro era sucesso, era ver no farol se estava sendo pirateado. Aí no farol já estava com pirateado. Mas aqui naquela época, né, Neuzenir, eles falavam muito assim, o filme e o brinquedo. Hoje você tem mais as categorias, os kiduts, colecionáveis, tal. Essa que era a diferença, né? A primeira vez que foi feito era muito uma colecionável mais realista, não era para brinquedo para criança, né? Era essa que era a diferença, né? Sabe que eu lembrei agora da galinha da mágica. Quem lembra da galinha da mágica que botava o... Você apertava e botava o ovinho. A galinha da mágica quem fez foi a Rosita, que é a Baby Brink, a empresa que eu gerencio o desenvolvimento. Olha, cara... É eu que desenvolvi o modelo. Cara, então. que coisa. Que outra história tem aqui, hein, Wesley? Essa aí pra mim acho que é o maior case de sucesso. Tirando os dois brinquedos ali, mas a galinha é impressionante como conhecem também, assim. Cara, essa galinha ficou... Cara, mas sabe o que eu acho interessante? Que era um mecanismo de botar ovo assim. Cara, era uma coisa que hoje às vezes parece que falta um pouco uma coisa assim. Tô falando até mais mecânica. De brinde, assim, sabe? Uma coisa promocional, assim, que tem uma... É muito atrativo, né? É uma coisa diferente que chama muita atenção, né? Contar um pouquinho disso daí também. Na época, a Rosita já produzia uma galinha amarelinha, com o formato de uma galinha mesmo, que botava os ovinhos. Já existia. O que aconteceu? Quando a Marge resolveu querer fazer um brinde, né? Por que eles queriam fazer um brinde? Na época já tinham um concorrente forte na linha de caldos. Já existia e que era muito conhecido, né? E aí eles queriam fazer um promocional para divulgar o produto deles. E aí foi quando a agência me procurou. Falou, tem como fazer aquele personagem da Rosita no formato da galinha azul da Marge? Falei, tem, né? Aí eu fiz o projeto, fiz o modelinho, naquele tempo, não é que nem agora tem impressora 3D, né? Sim. Eu fazia um modelinho na mão. Depois eu fazia o molde, fazia casquinha com resina. Era o 3D, né? Casquinha com resina. Fiz as partes separadas, que era várias partes, depois montava. Fiz o protótipo. Não, e os encaixes. E o encaixe, que é o mais chato. Tudo feito na mão. Aí fiz o protótipo funcional. Aí a agência levou lá na Nestlé, aprovaram. E o projeto era para fazer 1 milhão de peças. O sucesso foi tão grande que virou 8 milhões de peças. Nossa. Foi o maior case de sucesso de promocional, né? Veio outras também, mas essa foi o top, né? Eu tenho essa galinha, Guto. Né? Eu tenho. É uma história que remete a gente tem lembranças nostálgicas desses produtos, assim, né? Bastante coisa que a gente vê hoje em dia e passou na mão desses artistas aqui, né? Porque
criar um brinquedo, né, Deuseni? Não é só criar um brinquedo, é uma engenharia, né, cara? É uma engenharia. Você tem que pensar em muitas coisas. Exatamente. E principalmente depois que se cria o conceito, tá? Beleza, mas você tem a linha de produção, cara. Eu lembro do Cubo Mágico, que a Mimo foi a primeira empresa a licenciar o Cubo Mágico do Rubik, né? Aí me entregaram esse cubo e falaram, ó, vamos desenvolver esse produto aqui, vai fazer sucesso e tal. Eu peguei aquele cubo na mão e falei, e agora, o que eu faço com isso daqui? Se eu desmontar essa encrenca aqui, como é que eu vou montar? Não monto nunca mais. Eu fiquei um mês fazendo o movimento dele e fazendo o desenho do cubo. Como é que ele funcionava, para entender o funcionamento do cubo. Sem desmontar ele, com medo de desmontar e depois não conseguir. Ele, exatamente, sem desmontar ele. Então foi um processo. Eu tenho guardado até hoje esse rascunho que eu fiz. Poxa, que legal. A regra de montagem dele tá num papel rascunho da época lá, tá tudo escrito, todo desenhado. Mas era um processo, então não é só a criação do produto. Quando você tem também que você fazer um licenciamento, fazer uma cópia de um produto, você tem que conhecer, você tem que trabalhar aquele produto para sair exatamente igual. Você não pode modificar, né? Porque então, se lá na ponta depois o produto sair ruim, aí lascou, né? Você perde todo o trabalho, porque você tem que voltar lá no começo. Exatamente. Assim como tem produto, teve eu lembro até, foi muito engraçado, né? As viagens China e vamos buscar novidade, buscar produto e tal, trouxeram um produto para fazer uma licença com o balão mágico. Era um produto que você botava uns balãozinhos, ele girava, ele subia, tal, trocava as engrenagens, o balãozinho voltava. Aí o departamento de marketing foi para a China, trouxe o produto para a gente desenvolver. Então, é copiar isso daqui, tá? Beleza, copiou. Só que aquele produto ele já veio com defeito quando ele foi desenvolvido na China, né? E o chinês, na hora de montar, todo macete, cola um pouquinho para cá, cola um pouquinho para lá, até o produto funcionar. Cara, o nosso não funcionava de jeito nenhum. Não tinha como. Entrou em produção, fizemos os moldes, aquilo entrou em produção e aquele brinquedo não funcionava. Teve que ter lá o produto de linha. Mas era uma coisa que... Era mais fácil importar o chinês. Importar o chinês, né? Já vinha com o defeito pronto. Já... Que não pirateou o chinês? Não, eu tenho uma história aí, que eu não vou falar nomes, mas... O cara lançou o produto e uma perna ficou mais... então o boneco não parava. Aí um outro copiou, mas copiou com defeito. Eu vejo, é muito engraçado. Eu visito todas as empresas, tenho amizade com a maioria das pessoas aqui das empresas, né? E a gente visita, e quantas cópias fizeram da boneca Xuxa? Sim. Você olha a corpo de boneca, quantas cópias, né, que fizeram, de produto que fez sucesso, foi modelado, foi pensado, tudo, e vem se copiando desde aquela época. E o produto que bateu o recorde da Xuxa, quem foi? Foi o meu filho. Meu orgulho. Mas, e quem tava nos dois? Né? O Deusenir. Da Xuxa e do Lucas Neto. Tem uns projetos aí, Deusenir. Chega junto aí também. O Lucas Neto foi muito engraçado. O Lucas Neto, na feira de licenciamento, tá? A pessoa que fazia o licenciamento do Lucas, batendo de porta em porta, era com a pastinha embaixo do braço. Vai vir aqui, viu? Vai vir aqui. Não, vem. Ela vai vir aqui. Ela batendo de porta em porta, ninguém dava atenção, né? Inclusive foi na Estrela, conversou com eles, bateu lá, não quero mais fazer produto, não quero YouTube, porque eles já tinham um problema com o YouTube passado. Sim. Aí me procurou por intermédio de um conhecido em comum, né? Nós conversamos, apresentei para o nosso diretor, não, vamos fazer, achei interessante, apostamos no produto e foi o produto que nós ganhamos como o melhor produto do ano por 3 anos consecutivos. O primeiro ano vendeu mais de 1 milhão de peças. Então, o brinquedo tem muito disso também, tem muito você acertar e tem muito você apostar e às vezes não dá certo. Essa foi uma aposta muito assertiva, ninguém conhecia, né? Ele já vinha... o Lucas Neto foi pela Nova Brink, né? Nova Brink. Nova Brink fez o produto, ficou muito bom. Nós fizemos a modelagem com o Wesley, né? Mas é um produto que ninguém apostava. Márcio, é um design que, se você olhar dos concorrentes, não tem o mesmo design se você olhar, tem alguma coisa assim. É que a gente vai adaptando junto. Sim. Eu falo, o designer falou, acho que é melhor aqui. Eu vou lá e faço. Eu falo, o designer, acho que vai ficar melhor aqui.
É uma conversa ali que a gente ainda tem esses detalhes, não segue 100% guide, não. Porque aquela adaptação, aquela adaptação, porque o design faz um produto, né, achando que aquilo ali vai ser viável industrialmente e você tem que fazer as modificações. É isso que eu falo, é um processo, né? Não adianta, não. O guide, não, tem que ser igual o guide. Aí a experiência de vocês só assim, não. Precisa de uma adaptação. Exatamente. Aí o dono do personagem, né, da marca ali, precisa entender que é necessário se fazer adaptações, né? Agora, se você não tem umas pessoas como o Wesley, como eu, como o Iguti, que trabalham esse produto para você transformar e deixar ele viável, é o que acontece. Eu vim de um stand agora, a pessoa pedindo socorro porque o produto dele não para em pé. Né? Fala, o que eu faço? Pô, tem que rever, tem que reestudar, tem que fazer tudo de novo. Então, é uma coisa que... com a falta de um profissional com o conhecimento de brinquedo, que venha da área de brinquedo, né, e trabalhe da maneira correta, vai sair produto... Exatamente. O produto com uma perna mais curta que a outra. Copia. Defeito. Ô, Márcio. É duro, hein? E agora a pergunta que não quer calar. Ah, é? Não, mas teu pai, eu vou perguntar primeiro pro Deusenir. Pra pegar no susto. Ô, Deusenir, você mandou o e-mail pra ele? Ele já aceitou aqui. Hoje, e-mail, essas coisas já servem como documento, né? Você não... Quando você respondeu o e-mail, já tava lá uma cláusula que você era obrigado a responder. Você não tem uma multa pra pagar aí. Ô, Deusenir, qual que é teu brinquedo de infância? Meu brinquedo de infância é Forte Apache. Cara. O brinquedo de infância é Forte Apache. Não era Glaslit, era... Gulliver, desculpe, Gulliver. Mas a época que ainda o Forte era feito de madeira. Não, o meu já era de plástico. Você já era de plástico, o meu era de madeira. Você já era Nutelão, Márcio. Você era Nutella. Cara, eu ficava horas brincando com aquilo ali. Ficava sozinho no quintal da minha casa, brincando com todos os personagens. Tinha General Custer. O Rin-Tin-Tin, tinha o General Custer, né? Então, passava horas. E isso daí eu acho que ajudava na parte criativa, porque você montava histórias, né? Você usava da criatividade. Cara, que sensacional. Forte Apache, cara. Forte Apache. Eu tenho muita lembrança do Forte Apache. De brigar com o Forte Apache, cara. Era muito bom. Indinho muito atrás da pedra, assim, exatamente, com uma espingardinha, assim. Depois você comprava os personagens separados. E quando você ia brincar com o outro, um era o índio, outro era o exército, né, do general, né? E, seu Wilson, qual que é o seu brinquedo de infância? Eu sei, você vai falar o mesmo, né? O meu é mais antigo do que o Deusenir. Nossa, no meu tempo não tinha esses brinquedos injetados. O máximo que tinha soprado e aquelas de lata, né? De lata. Então, eu gostava muito daquele, sabe o peão que você apertava e girava? O meu sonho era ter um robozinho, mas nunca consegui ganhar um robozinho, que tinha um robozinho de corda. De corda. Se girava assim, sabe? Mas o peãozinho eu ganhei. Era um peãozinho que você dava uma pressão assim e ele girava, né? Nossa, bem simplesinho, mas, meu... Tinha... De igual empresa era? Estrela. Era Estrela, né? Acho que tudo, Estrela. Assim, 90%... Não, era muita coisa Estrela, né? A Estrela, Gulliver, quando eles Glaslit, começaram... Atma, sim. né? A Estrela, quando começou, não tinha plástico. Então você tinha os jipes, tinha os carrinhos, era tudo de metal. Era lata, né? Era uma folha de Flandres lá, estampada, desenhada. Então era Poxa, muito bacana. Que show de conversa, cara, né? Curtiu? Pelo amor de Deus, aqui fica mais... Não, você mora em São Paulo ou você... Não, atualmente eu moro na Bahia. Você mora na Bahia, né? Mas você vem recentemente, você vem frequentemente para São Paulo? Pô, vamos marcar lá. Não, aí ele me fala. A gente marca, dá um pulo até Sorocaba lá, porque daí lá a gente vai ser o Iguti de novo. Né, seu Iguti? Esse aqui vai ser sócio do... Eu já falei que aí é resenha. Vai ser sócio. Não, sai nós e larga eles conversando, a gente só grava. A nossa amizade já é uma vida, né? Não é verdade? Porque mais de 40 anos. Pois é. Ele já passou por várias empresas, mas sempre a gente trabalhando de parceiro. Eu e agora com meu filho, né? Exatamente. Não, eu acho mais legal essa troca de informação sem aquela vaidade de não, a minha não posso falar aí, né? Não tem isso. É isso que gera o sucesso. O que é bacana disso daí, eu acho que o que é propósito, que é o meu propósito, é passar conhecimento. Então, a gente super aberto, né, com todo mundo. É passar o conhecimento, porque senão não tem razão de ter passado por aqui, adquirido o conhecimento e não passar para alguém. Né? Até
quem estiver ouvindo e quiser aprender sobre brinquedo, né, pode me procurar. Pois Pra é, bater olha um lá. papo, para tirar dúvida, É. para... Aí, que sensacional, Tem- cara. Não, e tem outra coisa, viu, Márcio? A gente hoje, por exemplo, com impressão 3D, vamos falar a verdade, era muito mais fácil, assim, o que pega hoje é o tempo, né? Mas assim, era Exatamente. muito melhor resolver várias coisas se fosse a mão, né? Porque eu já Aham. via ali tátil resolvendo o problema ali. Mas a gente hoje, fazendo projetos, a gente às vezes erra, Não, né? com certeza. Só que a gente com erra certeza. tanto ele, da parte dele ou da minha, a gente não fica, tem uns 20 minutos ali de absorver, eu ter até a raiva, Resolve e a gente muito tem uma coisa que a gente rapidamente. já vai muito rápido para Resolve muito rápido. a solução. Entendi. Então assim, É. não O fica... foco é solução, né? Não, A gente não resolve muito discute. rápido. A gente Sim, pega, sim, puta, sim. foi aqui, beleza. Depois já não tem mais, já tá Aham. correndo. Aham. Não é assim que a Não gente fica aquele funciona. jogo, não foi você, não foi você, não foi não, você, é foi assim você. que tem que Não, funcionar. vamos resolver. Exatamente. É assim o que- objetivo assim é que- um só. O objetivo é você ter um produto resolvido. É, legal. Bom, infelizmente aqui nos episódios nós temos um tempo meio limitado, né? Mas aqui a gente tá com duas lendas aí do mercado de brinquedo que a gente ficaria horas aqui. E ontem que a gente tava por aqui, o pessoal tava perguntando quando que era o episódio de vocês. Tamanho é, assim, o conhecimento que as pessoas têm da importância de vocês no mercado de brinquedo. Então, de coração, eu agradeço o Deusenir, né? Agradeço o seu Iguchi aqui de estar presente. E eu que agradeço pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E que o projeto Legal. perdure e vá muito à frente, que é um projeto muito bacana. Legal, Falar de legal. brinquedo é muito bom. Se quiser, é só chamar. Já temos contato. Tem aquele telefone do Batman, sabe aquele vermelho do comissário tá Gordon? Tem o Lara, toca na Faltou sua Iguchi. o convidado furou de... Como é que Opa, chama? e aí? Ouvidoria, tirar as dúvidas e tal. Tem aqui o Fale Com, né? Fale com o seu Iguchi pra tirar as dúvidas. É isso aí. Falar da QR Code aí na tela, né? Falar aí do nosso parceiro comercial, a Toy Mania. Thiago, solta a vinhetinha aí pra gente aí. Toy Mania. Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos e bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com as opções da Toy Mania para te ajudar. Pensou o brinquedo? Pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. Bom, é isso aí, pessoal. Então estamos aqui terminando o nosso primeiro episódio do segundo dia aqui na Abrim. E daqui a pouco a gente volta com outro episódio. Até mais, um abraço. Valeu. Poxa. Será que eles já ouviram esse som? Acho